Boa tarde. Como já vários de vocês me conhecem, né? Meu nome é Radel Sauriti, certo? Eu só queria agradecer primeiro o Thiago, né, pelo convite novamente. Sabe que eu sou feliz sempre de ajudar o máximo que puder, né, para apresentar a aula, para explicar alguma coisa, para tirar dúvida. E fiquei bem feliz quando ele me falou de novo para apresentar essa aula, tá? Então, para essa aula eu apresentei o ano passado, por convite da doutora Amanda, o ano passado. Então, é quase a mesma aula, mas obviamente acrescentei mais algumas coisas, coloquei uma imagem um pouco mais explicativa para a gente conseguir desenvolver bem a aula, certo? Aqui. Ok. Listo, então os objetivos da aula vão ser falar um pouco da embriologia do sistema cardiovascular, certo? Falar um pouco da epidemiologia e a classificação das cardiopatias congênitas. E, no último item, falar um pouco da fisiopatologia, certo? E manejo anestésico das cardiopatias congênitas mais frequentes, que eu acho que para nós, anestesiologistas, recém-formados, vocês que estão se formando também aí, pegar a mais frequente, como a gente vai ver no decorrer da aula, são mais ou menos 3 a 4 patologias mais frequentes, para a gente saber já o manejo geral e já ir mais ou menos encaminhando o tratamento dos nossos pacientes. Então, falando um pouco da embriologia do sistema cardiovascular, o sistema cardiovascular é o primeiro sistema a se formar durante a fase gestacional, certo? Ele se forma já mais ou menos na segunda a terceira semana de gestação, quando o feto ele não consegue adquirir já os nutrientes por difusão mesmo, certo? Então, lembrando que as células cardíacas progenitoras, eles vêm do mesodermo, certo? Aqui um corte transversal, certo, do embrião, certo, até agora na segunda semana de vida, onde a gente pode ver as células cardíacas progenitoras que começam a ficar, inicialmente estão aqui na fase central, na parte central, na região caudal do nosso feto, elas migrando hacia a parte lateral, deixa eu só colocar aqui o apontador, certo, elas já migrando hacia aqui, essa parte lateral, certo, do nosso embrião, e para formar o primeiro campo cardíaco. Esse aqui é um corte já sagital, como se estivesse vendo de lado o paciente, certo? O nosso feto, certo? Posteriormente, essa vai começar a ter uma invaginação, certo? Ele vai começar a crescer aqui, certo? Para posteriormente formar essa estrutura aqui. Aqui, de novo, mais uma vez, um corte transversal, certo? A gente vê aqui a parte superior e a parte inferior do nosso embrião, certo? Como vocês podem ver, à medida que essas células progenitoras vão chegando na parte lateral, na periferia desse embrião, ele vai criando mais ou menos umas invaginações. Vocês podem ver aqui vai tomando mais ou menos 17 dias de gestação, aqui mais ou menos 18 dias de gestação. Aqui, posteriormente, já começa a se formar o que é o tubo cardíaco ou alça cardíaca, que mais para frente a gente vai explicar o que vai acontecer com ele. Aqui, mais ou menos, um feto de 22 dias, 20 dias mais ou menos, e aqui, mais ou menos, 24 dias, onde a gente pode ver, sim, já o intestino médio, já um pouco da formação propriamente dita do tubo cardíaco, certo? E tudo isso, essas células cardíacas embrionárias, progenitoras primárias, eles vão ter uns neurotransmissores que vão indicar se eles vão para a esquerda ou para a direita, certo? Atualmente só se conhece o neurotransmissor, certo? Que são o neurotransmissor 5-HT, que são de serotonina, certo? Que eles vão indicar para as células progenitoras irem em direção ao lado esquerdo do coração para formar as estruturas desse lado, certo? Ainda não se conhece realmente quais são os neurotransmissores do lado direito. Então, por esse é um dos motivos que é praticamente contraindicado durante a gestação, no primeiro trimestre de gestação, o consumo de medicamentos recaptadores de serotonina, já que praticamente inibiria esse neurotransmissor, e aí seriam também uma das causas das cardiopatias congênitas que a gente vai assistir um pouco mais para frente, certo? Aqui, de novo, mais uma vez, também já formando praticamente as estruturas, certo, internas do nosso feto, e aqui finalmente vai mostrar já o que é a geleia miocárdica, tubo endocárdico e o miocárdio propriamente dita, que é o nosso interesse da aula, certo?
E finalmente vai aparecer isso aqui, o tubo cardíaco ou alça cardíaca, certo? Que vai estar composto por um bulbo cardíaco, ventrículo, que até agora vai ser um ventrículo único, o átrio e o seio venoso, certo? Posteriormente, esse tubo cardíaco vai passar por uma transformação, certo? Que essas estruturas aqui, o ventrículo, ele vai descender um pouco, certo? Fazer uma rotação para a esquerda, e o ventrículo, que é a parte, os átrios, perdão, que é a parte vermelha, vai fazer um giro em sentido caudal, certo? E em sentido para a direita, certo? Para formar, então, os ventrículos, certo? Vai descer aqui, e os átrios vão ficar aqui na parte superior, que no próximo vídeo a gente vai ver um pouco melhor. Deixa eu ver que não foi aqui. Certo? Então, como eu coloquei aqui no vídeo, ele vai começar... Não tá indo. Ah, tá indo aqui já, assim. Certo? Então, a gente vê que aqui já o alça cardíaca vai se esticando, certo? Vai aumentando o seu tamanho, certo? E pouco a pouco, vai dando esse giro, certo? Para que aquela parte que estava inicialmente na parte de frente vai começar a formar os átrios, os ventrículos. Vou colocar um pouco mais para trás aqui, para ficar um pouco melhor, ok? Então, aqui já o que a gente viu lá, que era o raciocínio, que eram os nossos ventrículos, iam para a parte de baixo, certo? E o nosso átrio, que era a parte vermelha, ia ficar aqui na parte de cima. Aqui, atualmente, ainda só se diferencia só átrio único, ventrículo único e cono truncal, até agora, nessa semana de gestação, que é a terceira semana, certo? Então, agora falando propriamente da cardiopatia congênita, certo? Esse foi um conceito que eu achei que é o mais completo que eu achei até agora, certo? Que foi descrito pelo Dr. Micho e colaboradores, que falar de cardiopatia congênita consiste em uma anormalidade estrutural, macroscópica ou funcional do coração, certo? Que significa mesmo ele tendo toda essa estrutura normoconfigurada, normoformada mesmo, pode ter algum grau de alteração funcional propriamente dita, certo? Ou alteração dos grandes vasos intratorácicos, certo? Que surgem nas primeiras 8 semanas de gestação. Isso que a gente fala o conceito propriamente de cardiopatia congênita, certo? Falando já da parte da epidemiologia, certo? Temos que tem uma incidência de 0,8% dos nascidos vivos, certo? Ele representa uma importante causa de morte no primeiro ano de vida. 2 a 3% corresponde tem motivo das primeiras mortes neonatais, certo? No Brasil, essa foi uma data que eu achei uma estatística, mais ou menos 2017, 2018. Tem uma natalidade mais ou menos de 4 a 19 nascidos para cada 1.000 pacientes com algum tipo de cardiopatia congênita. E muitas dessas cardiopatias congênitas estão associadas ao síndrome de Down, que é a trissomia 21, e síndrome de Eder, que é a trissomia 18, certo? Falando um pouco das causas, obviamente pode ser a causa genética, certo? Herança multifatorial, certo? Que pode ser interações também entre genes e fatores ambientais. Aí, fatores ambientais vem toda a parte de obesidade, fumante, e todas essas alterações que podem levar a essa cardiopatia congênita. Aqui, falando um pouco da classificação propriamente dita das cardiopatias congênitas, se vê que essa é uma classificação que se utilizava bem um pouco antes já, bem faz tempo que se utiliza essa classificação, que se classificava em acianóticas e cianóticas. Hoje se utiliza muito pouco, já passa a ser essa classificação propriamente dita. Aquelas que têm hiperfluxo pulmonar, que a gente vai ver agora mais para frente, aquelas que têm uma obstrução da via de saída, já seja do ventrículo direito ou esquerdo, como podem ver aqui, coartação da aorta, estenose aórtica ou estenose pulmonar, ou para desse lado aqui direito, temos aqueles casos que têm hipofluxo pulmonar, certo? E aqui, aqui em amarelo, aquelas que têm um fluxo misto, certo? Que são aquelas transposições de grandes artérias, troncos arteriosos e hipoplasia do coração esquerdo. Aqui, os autores dessa imagem, eles colocam essa aqui em amarelo, é para o estudante, ou nós como anestesiologista, ter sempre em consideração que estas são as patologias que não podem ser induzidas com uma FiO2 a 100%. Por motivo que, se um fluxo misto, no momento que a gente coloca uma FiO2 100%, vasodilata a artéria pulmonar e dá preferência, então, ao fluxo de toda a área pulmonar, causando, então, um hipofluxo sistêmico, levando, então, provavelmente a hipoperfusão coronariana e, provavelmente, a parada
e morte do nosso paciente. Então, é muito importante sempre ter esse cuidado desse tipo de paciente, certo? Então, por que, de novo, porque não se utiliza mais essa questão de cianótica e cianótica? Por quê? Porque mesmo estando dentro dessa classificação aqui de hipofluxo pulmonar, temos pacientes com tetralogia de Fallot que não fazem crise de hipóxia. Tem aquela variação que a gente fala de Pink Fallot, aquele Fallot que, mesmo que ele chore, brinque em casa, ele não faz cianose. Então, por isso que já não se utiliza tanto essa classificação de cianótico e acianótico, certo? Então, do que a gente vai falar, eu preferi assim, como o caso que a gente pode pegar mais frequente, né, recém-formado da nossa especialidade, vou falar então da CIA, certo? Um pouco da CIV, canal arterial propriamente dita, e tetralogia falou que eu acho que seriam as patologias mais frequentes que a gente poderia encontrar no nosso dia a dia, certo? Então, aqui falando um pouco mais da incidência de cada uma delas, se bem de novo que aqui coloca a classificação cianótica, acianótica, perdão, e cianótica, certo? Temos que a incidência principal é a CIV, certo? O defeito do septo interventricular, que é o 37%, certo? O CIA, defeito do septo interatrial, 9%, e o canal arterial, persistência do canal arterial, 8%. Então, essas são as três patologias que eu vou conversar com vocês hoje, essas três patologias do lado das acianóticas, e tetralogia falou do lado da acianótica, certo? Aqui tem uma patologia que não foi colocada nessa estatística, que é a válvula aórtica bicúspide, que é a diferença do que muitas pessoas pensam, é a patologia cardíaca congênita mais frequente no mundo, certo? Não aparece tanto nessa estatística porque subdiagnosticada, por motivo que muitas vezes o paciente mesmo tendo uma válvula aórtica bicúspide, uma válvula aórtica não funcionante, não gera nenhum sintoma, então nunca é diagnosticada, certo? Então, mas as mais frequentes, eles têm estudo mostrando isso, que se faz seco de rotina, vai encontrar muita mais válvula aórtica bicúspide que incluso CIA e CIV. Então, já começando um pouco das patologias propriamente ditas, que é o defeito do septo interatrial, comumente conhecida como CIA, os sinais, certo? O sintoma propriamente dito, né, seria taquipneia do nosso paciente, tudo isso por causa da própria hiperfluxo pulmonar, que eu vou explicar mais para frente, certo? Fadiga, um pouco de dificuldade para ganhar peso. Por quê? Porque todo o fluxo que está indo que deveria ir para o fluxo sistêmico, está indo pela essa comunicação interatrial para o lado direito, para causar de novo esse hiperfluxo pulmonar. Então, tendo pouco, então, um débito muito baixo, certo? Então, gerando pouca concentração de oxigênio para o nosso paciente, e porém, então, ele não vai conseguir manter um ganho de peso adequado, certo? De novo, aqui, sinais de insuficiência cardíaca para sobrecarga de cavidades direitas, principalmente, certo? Sobrecarga de volume, certo? E sobrecarga de pressão do átrio esquerdo. E infecções respiratórias à repetição, certo? Como a gente sabe, é um paciente que vai estar o tempo todo, por esse caso desse hiperfluxo pulmonar, vai estar constantemente com essa hiperatividade bronquial, certo? Congestão pulmonar. Então, é um paciente que o tempo todo vai estar, doutor, ele saiu de gripe, aí melhorou uma semana e de repente começou de novo. Então, é um paciente que dificilmente é já preparado para a cirurgia, e mesmo ele tendo uma infecção recente de vias aéreas superiores e inferiores, a cirurgia é suspensa. Por quê? Porque se não trata essa CIA, esse hiperfluxo, a criança não vai melhorar. Então vai ficar um quadro aí repetitivo. Melhora, entra com antibiótico, aí vai de novo. Começa de novo a sintomatologia, antibiótico continua. Então até o defeito não ser corrigido, a criança não vai melhorar desde o ponto de vista respiratório. Certo? O diagnóstico que a gente vai encontrar no exame físico é uma segunda bulha desdobrada constante, certo? E um sopro sistólico na borda externa esquerda, certo? Então, falando um pouco de como se forma esse septo interatrial. Então, tanto o septo interatrial como o septo interventricular, perdão, ele se forma mais ou menos na terceira à quarta semana de gestação. Como vocês podem lembrar que a gente estava lá naquele momento, a gente tinha um átrio único, certo? E temos um ventrículo único, certo? Além disso, aqui no meio do coração, aparece uma estrutura que é muito importante, que é o coxim endocárdico. Lembrando que temos coxim endocárdico aqui no nível central, temos coxim endocárdico no nível do trunco arterioso, certo? Em todo lugar onde
precisa fazer algum grau de septação, vamos ter um coxinho endocárdico. Então, o coxinho endocárdico aqui, nesse momento, é um dos mais importantes. Por quê? Porque a partir dele, também vamos ter, vai dar origem embriologicamente ao folheto septal da nossa válvula tricúspide, aqui do lado direito, certo? Vai dar também origem ao folheto anterior da nossa válvula mitral. E propriamente dito daqui também do septo interatrial, que já vou colocar o vídeo aqui para vocês, certo? Então, o primeiro septum a ser formado é o septum primo, certo? Que ele vai vir a partir da parede do átrio, certo? Que nesse momento o átrio é único, em direção ao coxinho endocárdico, e do coxinho endocárdico em direção à nossa parede do nossa parede do átrio, certo? Até aqui é o septum primo, certo? Ele vai fazer essa divisão aqui e vai deixar essa CIA. Essa CIA, posteriormente, ela vai crescer esse tecido aqui, se fecha e cria o septum segundo, que vocês vão ver na continuidade do vídeo. Aí fechou, aí formou essa outra comunicação interatrial, certo? Que vai, mais para frente vai ser bem importante, esse é o septum primo. Posteriormente vai aparecer o septum segundo, certo? Que vai praticamente fechar essa CIA, certo? Mas vai deixar já o espaço para nosso foramen oval, certo? Que é uma estrutura bem importante durante a gestação, lembrando que a criança, né, durante a gestação, ele praticamente é a circulação placentária, né, que oxigena o sangue do paciente, certo? E que é importante. Então, esse foramen oval é bem importante, como lembrando que ele funciona como uma válvula unidirecional, certo? Lembrando que o oxigênio vem por as veias umbilicais, certo? Chega aqui no nosso átrio direito, certo? Atravessam o foramen oval, certo? Chega no átrio esquerdo, certo? Ventrículo esquerdo e vai à periferia. Lembrando que essa sangue, mesmo vindo da placenta, ela vem com uma concentração de oxigênio aproximadamente de 33%. E essa válvula, no período gestacional, ela funciona como uma válvula unidirecional, deixa só passar o sangue de direito a esquerdo, certo? Então, só para lembrar, temos o septum primo, certo? Então, qualquer alteração tipo CIA, ostium primo, ostium segundo, que a gente vê a classificação mais para frente, são alterações do septum primo, certo? E o foramen oval, ou fossa oval, e seria persistente uma alteração do septum segundo, certo? Embriologicamente, eles têm que se fusionar, certo? E praticamente já deixar essa fossa oval. Então, no caso que o paciente persista com uma CIA ostium primum aqui, e aí se fusiona, se esse septum segundo não encontrar um suporte adequado, ele vai sofrer apoptose e, obviamente, vai ficar propriamente dita uma comunicação interatrial. Então, precisa ter os dois septum íntegros para que a fusão seja adequada. Certo? Então, aqui, continuando novamente com o vídeo, certo? Onde temos o foramen oval, ou fossa oval, certo? Cumprindo sua função de válvula unidirecional. Certo? Então, aqui ele está mostrando agora uma CIA ostium segundo, certo? Onde, infelizmente, mesmo após a fusão dos dois septum, ele não encontrou um suporte adequado no septum primo, sofrendo então uma apoptose, deixando essa comunicação interatrial. E aqui, mais para frente, ele vai mostrar a comunicação ostium primo, certo? Ele encontrou um suporte do septum primo durante a fusão, então ele já fica praticamente, então, essa comunicação, certo? Então, sempre que a gente fala de classificação propriamente dita, comunicações interatriais no septo interatrial, terço superior, a gente pode dividir esse septo interatrial em 3 terços, em 3 partes. Os 2 terços superiores, a gente vai falar de CIA tipo ostium segundo, certo? E terço inferior, CIA tipo ostium primo. Mas lembrando que sempre as alterações são do septum primo, tá? CIA, alteração do septum primo, foramen oval patente, alteração do septum segundo. Aqui, já falando da classificação propriamente dita, temos que 80% da CIA
são tipo ostium secundum, como já falei para vocês, eles estão bem praticamente no terço superior, os 2/3 superiores do nosso septo interatrial. Só 10% é ostium primo, certo? Que seria aqui na parte inferior, praticamente em comunicação com nossas válvulas atrioventriculares, certo? Mas, além dessas duas, temos outra classificação, que é mais questões anatômicas para o cirurgião, que seria tipo seio venoso, certo? E seio coronariano. Então, que essa classificação, como a gente temos que pensar que o nosso septo interatrial ele é uma estrutura tridimensional, certo? Então, aqui foi subtraído, foi retirado o átrio direito, lá posterior, né, ou na parte de trás desse septo interatrial, vamos encontrar no átrio esquerdo. Então, dependendo onde se encontre essas comunicações interatrial, a gente vai falar isso. Se é aqui bem no meio do nosso septo interatrial, a gente vai falar de seia ostium secundum, inferior, terço inferior seria ostium primo, certo? Mas se essa ceia está bem posterior, na parte inferior, praticamente perto da nossa cava inferior, a gente vai falar se é tipo seio venoso inferior. Ou se ela está na parte superior, de deságua, de drena a cava superior, a gente vai falar de seia tipo seio venoso superior. Ou se ela está na parte posterior, lembrando que temos também nosso seio coronariano, né, quando drena nossas coronárias após a perfusão miocárdica, a gente vai falar de seio venoso, seria tipo seio venoso, ou seio coronariano, perdão, certo? Lembrando que essa seria tipo seio venoso, tá? Essas duas aqui, seja inferior ou inferior, está associado praticamente com 90% de outra patologia, que é a drenagem anômala parcial de veias pulmonares. Então, é praticamente obrigatório para o ecocardiografista que assim que ele suspeitar de uma das duas, por exemplo, se ele suspeitar que a gente está com uma drenagem parcial de veias pulmonares, ele tem que obrigatoriamente procurar ou descartar uma ceia tipo seio venoso. Ou se ele encontrar uma ceia tipo seio venoso, ele tem que descartar obrigatoriamente a drenagem anômala parcial das veias pulmonares. Aqui simplesmente uma imagem já em vivo, né, que tirei do livro do Dr. Rio Preto, que agora esqueci o nome, certo? São uma ceia tipo ostium secundum, certo? E uma ceia tipo ostium secundum aqui já multifenestrada, certo? Então, como que funciona essa fisiologia, né? Essa hemodinâmica propriamente dita, certo? Então, o que acontece com essa ceia? Como podem ver aqui a imagem no livro está de cabeça para baixo, né? Então, aqui temos nossos átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, certo? Conectado aqui com nossa aorta, certo? E aqui nosso ventrículo direito conectado aqui com nossa pulmonar, certo? Então, lembrando que esse shunt, não é? Ou essa passagem desse volume se dá durante a diástole. Por que durante a diástole? Porque o que acontece? Se vocês reparam aqui, a pressão do ventrículo esquerdo, que aqui fala uma média sistólica de 90, de uma diastólica de 5, e do lado direito é de 37,4, mais ou menos. Então, o que acontece? Que no momento que o átrio esquerdo, ele manda o volume, certo? Ele vai encontrar com uma resistência maior, certo? Por causa das pressões, certo? Ele vai ter menos capacidade de passar volume, certo? Então, o volume que fica residual aqui no momento do kick atrial, fica mais fácil para ele mandar esse volume para o átrio direito, certo? Como você pode ver aqui, a resistência é muito menor. Isso também está associada à medida que a criança vai crescendo, a resistência vascular pulmonar vai diminuindo, as paredes no nosso ventrículo direito vai ficando cada vez mais finas, certo? Então, a complacência vai sendo maior, então ele consegue receber mais volume, certo? E do lado esquerdo acontece todo o contrário. Aí, o ventrículo esquerdo, perdão, aumentando sua massa ventricular, certo? Vai se hipertrofiando um pouco mais, certo? E vai reduzindo um pouco sua complacência. Então, por isso limita um pouco mais esse fluxo hacia o ventrículo esquerdo, certo? Então, dando preferência, então, hacia o átrio esquerdo. Então, lembra então que esse shunt se dá durante a diástole, certo? E que vai levar, então, a um hiperfluxo pulmonar. Se vocês reparam aqui, essa aqui é a saturação que vem do corpo, nosso sangue vem 60% do cabo inferior,
cava superior vem com 65%, do lado do pulmão vem com 96%, certo? Passa o átrio ventrículo esquerdo, perdão, 96% e vai adequadamente. E aqui, no momento que é 60%, se mistura com esse 96% que vem dos pulmões ou do átrio esquerdo, passa pela CIA e a saturação aumenta de novo. Então, explicando, sim, esse hiperfluxo pulmonar. Então, essa saturação, de novo, passa a ser 80% e vai de novo ao pulmão a ser oxigenado. E sai de novo com 96%, certo? Então, esse hiperfluxo pulmonar vai levando a umas mudanças, certo? A umas mudanças do epitélio da nossa artéria pulmonar, causando esse hiperfluxo, causada por esse hiperfluxo pulmonar. Então, pensem assim, se vamos supor que a rodovia da nossa artéria pulmonar está preparada para ela receber só 60 ml de fluxo por cada batimento. De repente, ele começa a receber 80, 100, 120, dependendo as mudanças ou a relação entre a resistência vascular pulmonar e resistência vascular sistêmica. Então, o que vai acontecer com esse epitélio de nossa artéria pulmonar? Ele vai tendo uma displasia, certo? Uma mudança, certo? Levando a que ele cada vez fique mais grosso, certo? Ele não vai ficar distendido, ele vai ficar cada vez mais grosso, levando então a uma redução da luz, certo? E aumentando a resistência vascular pulmonar, levando então sim a essa hipertensão pulmonar e nos casos mais crônicos, levando já ao síndrome de Eisenmenger, que quando já se igualam as pressões, já o paciente já se torna praticamente irreversível no tratamento cirúrgico, já passa a ser só clínico propriamente dito, certo? Então, como a gente pode fazer então para tentar diminuir que esses shunts aconteçam, certo? Então, a gente pode tentar diminuir que evitar uma pós-carga muito alta, certo? Evitar taquicardia do nosso paciente para aumentar o tempo diastólico, certo? Para que esse átrio consiga desahogar um pouco propriamente dito aqui, e obviamente tentar não diminuir tanto a resistência vascular pulmonar, certo? Não colocar uma FiO2 tão alta para hiperventilar nosso paciente, certo? E para não alterar essa resistência vascular pulmonar, certo? E obviamente com a questão de medicamentos que a gente vai ver um pouco mais para frente o manejo anestésico. Então, essa é mais ou menos a fisiologia da nossa comunicação interatrial, certo? Então, falando do tratamento propriamente dito, o tratamento pode ser feito por de duas formas. Uma que é por tratamento convencional, certo? Que faz a esternotomia mediana, certo? Então, a gente entra em SEC e coloca o PET, como vocês vão ver aqui o vídeo, certo? Faz a abertura do átrio direito, certo? Coloca um PET pericárdico, tá? Ou, às vezes, o pericárdio autólogo do próprio paciente, que colocam, certo? E faz a sutura propriamente dita e pronto, resolveu o problema, certo? Mas também pode ser feito por via percutânea, certo? Então, nosso paciente, ele vai, ele vai realizar, se por via percutânea é feito realizado na sala híbrida, certo? É feito na sala híbrida, a gente vai ter uma punção femoral, certo? Veia femoral, certo? Sobe pela femoral até o átrio direito, certo? Como vocês podem ver aqui o vídeo, vou colocar aqui o vídeo um pouco melhor, certo? Sobe pelo femoral, átrio direito, ultrapassa essa comunicação interatrial, certo? Uma prótese libera um disco do átrio do lado esquerdo, recua um pouco, libera o disco do outro lado, certo? E já fechando a nossa ceia, certo? Esses pacientes, é importante que eles precisam ter uma avaliação ecocardiográfica previamente. Por quê? Porque para decidir o tratamento, se é por via percutânea ou por via convencional, precisa descobrir se essas bordas têm um grossor adequado, certo? Precisa ter, por exemplo, mais ou menos 5 milímetros em cada borda anterior, borda posterior, borda superior e borda inferior, certo? Então, precisa ter pelo menos 3 bordas adequadas para que consiga ancorar adequadamente essa prótese. Então, às vezes é uma limitante para o tratamento percutâneo. Já aconteceu várias vezes lá no nosso hospital, no Dante Passanense, que o paciente ecocardiográfico faz um eco, perdão, vai entrar para percutâneo e entra lá. Como é feito o transtorácico, eles falam, sim, tem um bordo adequado, mas fazem lá, colocam o transesofágico, e mesmo já o paciente anestesiado com o transesofágico, não tem as bordas favoráveis e já é suspensa a cirurgia. Então, é importante da nossa parte também dar uma olhada nesse sentido. Certo? Aqui simplesmente uma imagem
da prótese, certo? Antes de ser colocada dentro da vainha, que vai ser inserida na femoral dos nossos pacientes. Desculpa, deixei o manejo anestésico já para o final, desculpa, tinha esquecido a ordem da apresentação. Então, a gente deixou o tratamento anestésico já para o final, que é praticamente o mesmo para as cardiopatias de hiperfluxo pulmonar. Então, vamos continuar aqui com o defeito do septo interventricular, conhecida como a CIB, certo? Ela é praticamente 20%, é diagnosticada 20% do nosso paciente como lesão isolada, certo? Obviamente, a maioria das vezes está associada a outro tipo de cardiopatia congênita ou outra alteração. Tem uma incidência variável, de acordo com a faixa etária, de 1,5 a 3,5 para cada 1.000 nascidos a termo, certo? 4,5 a 7 para cada 1.000 nascidos prematuros e 5 a 50 para cada recém-nascidos, quando realizado o ecocardiograma é de rotina. Então, para você poder ver que tem uma alta incidência de pacientes que podem deixar de ser diagnosticados simplesmente por não ter nenhum sintoma, certo? Mas quando é feito um ecocardiograma de rotina, muitas vezes a gente vai encontrar se uma incidência um pouco maior. Beleza, então, a gente já viu como se forma o septo interatrial, certo? Mais ou menos no mesmo tempo, na quarta, quinta semana, se forma já o septo interventricular, certo? Até esse momento vamos ter já um ventrículo único, certo? Esse ventrículo único vai começar a se invaginar, certo? E da parede muscular dele vai começar a aparecer nosso septo interventricular, em direção ao coxim, certo? E aí o coxim vai fazer a complementação desse septo interventricular, certo? Então, lembrando que é muito importante que temos em consideração, certo? Lembrar sempre que nos momentos de reparo, certo? Cirúrgicos, seja por via convencional ou por via percutânea, nossos pacientes podem sair com algum tipo de bloqueio. Por quê? Porque lembrando que o feixe de Is, né? Temos um nó atrioventricular aqui, certo? O feixe de Is vai para o septo interventricular e, posteriormente, a fibra de Purkinje aqui. Então, é muito importante sempre ter esse cuidado que nossos pacientes, eles podem, sim, fazer algum grau de bloqueio, mesmo com o tratamento percutâneo. Às vezes que ela não vai poder fazer outras coisas. Mesmo com Está ajustando a medicação. um tratamento por via percutânea, certo? Ou tratamento convencional. Então, é importante essa parte, tenha em consideração essa parte, certo? Então, vamos falar aqui, então, vocês podem ver aqui um pouco da fisiologia, certo? A diferença da comunicação interatrial, aqui, esse shunt se dá durante a sístole ventricular, lá na interatrial se dá durante a diástole, certo? Aqui vamos ver sangue, uma sangue desoxigenada, desse lado esquerdo uma sangue oxigenada, certo? Aqui uma circulação de um paciente normal, certo? E já posteriormente, quando o nosso paciente apresenta, sim, essa comunicação interventricular, certo? Vamos então encontrar esse shunt aqui. Diminuir aqui, essa pausa aqui. Vamos encontrar, então, que parte do fluxo, ou parte do volume do ventrículo esquerdo, vai ao lado direito do nosso coração, então, aumentando ainda mais esse hiperfluxo pulmonar. Então, vai ter quase o mesmo raciocínio que a gente viu na CIA. O sangue que vem do corpo vem uma concentração de oxigênio. Vocês podem ver aqui, vamos supor, 60% de novo, certo? Aqui, e desse lado aqui, 96%, ele se mistura, você vê aqui a mudança de cor do fluxo que está nessa pulmonar, que vai ser mais ou menos o 80%, como a gente viu lá no nosso esquema da comunicação interatrial, certo? Então, de novo, mais uma vez, esse também é uma patologia de hiperfluxo pulmonar, certo? Por causa de diferença de pressões, certo? Também vai ter um momento em que esse ventrículo direito, por essa sobrecarga de volume e de pressão, ele vai começar a se hipertrofiar, certo? E chega um momento que esse shunt, que antigamente era esquerda-direita, pode passar, sim, a ser bidirecional, ou ser bidirecional, mas com preferência esquerda-direita. Então, quando você já pega um paciente, tem uma CIV, que o shunt já é bidirecional, você já pode pensar, ou com certeza absoluta, que já o ventrículo direito já se hipertrofiou, as pressões
intraventriculares já são iguais, certo? E então, já esse ventrículo direito, que antigamente tinha uma complacência muito boa, já começou a perder essa capacidade de complacência. Então, é um cuidado que a gente deve ter na questão do ponto de vista de indução anestésica, certo? Porque lembrando que os pacientes, principalmente nessa fase neonatal, têm uma complacência ventricular um pouco mais reduzida, pelo menos as crianças, principalmente, perdão, em crianças menores de 6 meses, então é muito mais importante. Então, é importante a gente ver o eco, que a gente vai ver mais para frente a importância dele. Certo? Então, aqui de novo o vídeo, certo? Demonstra esse hiperfluxo pulmonar. Então, dentro da classificação desses defeitos do setor interventricular, são dois grandes grupos, certo? Também, de novo aqui, pensando que o ventrículo, nosso setor interventricular é uma estrutura tridimensional, certo? Então, aqui nessa situação foi subtraído o ventrículo direito, certo? Temos o setor interatrial e lá, posteriormente, na parte posterior, o ventrículo esquerdo. Então, se vocês reparam aqui o que está em verde, tudo o que está na região em verde aqui, o que seria o terço inferior do nosso setor interventricular, vão ser considerados CIA tipo musculares, certo? Porque está formado principalmente tecido da parede muscular do nosso ventrículo, certo? O terço superior do nosso setor interatrial, que acho que vai ficar mais fácil aqui no vídeo anterior, perdão. Aqui. Beleza, então, os terços superiores, perdão, os 2 terços inferiores vão ter composto pela parte muscular do nosso ventrículo, certo? E o terço superior pela parte perimembranosa, que é formada a partir do coxim endocárdico, certo? Então, sempre que a gente fala de CIV muscular, a gente sabe, já sabe, né? Ou tem ideia que a comunicação é na parte inferior, se uma CIA, uma CIV perimembranosa é na parte superior. Só que o que acontece? Dentro dessa classificação de CIV perimembranosa, existe uma subclassificação, que é uma questão mais anatômica para o cirurgião, certo? Então, que vai ser como? Vamos ter uma CIV, por exemplo, perimembranosa, mas falam assim, é uma CIV via de entrada. Significa que aquela CIV está bem perto das nossas válvulas, certo? Via de entrada aos ventrículos. Então, vai ser CIV via de entrada, perto dos ventrículos, certo? Por que vai ser importante isso para o cirurgião? Porque pensem assim, se diferente for para o cirurgião, uma CIV muscular, ele vai ter que fazer uma abordagem ventricular, certo? Ainda tendo a chance de causar um pouco de disfunção ventricular, arritmia, ou ainda incluso perder um pouco de função dessa área ventricular onde foi feita a rafia, certo? Para fazer essa abordagem cirúrgica, certo? A diferença se for uma CIV via de entrada, ele vai conseguir fazer uma abordagem cirúrgica, desinserir a válvula tricúspide e fazer uma correção, com o PET pericárdico e pronto, foi resolvida o procedimento, a patologia do nosso paciente, certo? Além disso, dessa classificação, temos uma CIV subpulmonar, que vai depender mais ou menos da origem da pulmonar, certo? E uma CIV subaórtica, certo? Que vai estar relacionada, então, com a origem da válvula da nossa aorta, certo? Lembrando que essa CIV subaórtica é a que tem maior incidência de endocardite, então, muitos de nossos pacientes lá no Dante que vai fazer cirurgias, eles passam por uma avaliação odontológica, certo? E alguns deles precisam fazer tratamento de cáries, alguma exodôncia, então aquele paciente a gente fica ainda mais cuidadoso na questão de fazer sim o tratamento profilático 1 hora antes do procedimento. Lá é feita com ampicilina, certo? Então, a grande maioria desses pacientes já tomam um antibiótico lá no quarto. Então, a gente, por esse mesmo motivo, por o risco maior de endocardite, certo? E temos outra subclassificação, que seria a CIV não relacionada, que é aquela que não tem relação nem com as vias de entrada, nem com a pulmonar, nem com a aorta. Então, é só questão anatômica para o cirurgião. E para a gente também vai servir um pouco, porque lembrando que se for uma CIV muscular, que a gente já sabe que está bem aqui, o feixe de His, vai ter manipulação cirúrgica, aumenta mais a chance de fazer o bloqueio, certo? O bloqueio
atrioventricular, propriamente dito, certo? Se é feita a abordagem ventricular, a gente já sabe que o ventrículo direito vai sofrer um pouco mais, certo? Tem incluso perda a função desse ventrículo, dessa região desse ventrículo, como eu já falei. Então, para a gente também é importante saber isso, certo? Ó, é uma CV via de entrada, então provavelmente a abordagem vai ser via atrial, assim seria a tricúspide e correção do defeito, certo? Aqui ele coloca aqui em grande muscular, certo? Aqui seriam as perimembranosas, certo? E aqui seriam perimembranosas também de as via de entrada, como eu falei para vocês previamente. Agora, vou passar para outra patologia também de hiperfluxo pulmonar. Como eu falei para vocês, a gente deixou o tratamento, o manejo anestésico já para o finalzinho um pouquinho, certo? Falar agora aqui da persistência do canal arterial, certo? Então, lembrando que o nosso canal arterial, sua origem é após, né, a emergência, a origem da subclávia esquerda, certo? E que sua função é importante, principalmente durante a fase gestacional, certo? Onde vamos ter pela circulação placentária, chega pela cabo inferior, foramen oval patente, certo? Válvula direcional, ventrículo esquerdo, o pouco que passa, que vai pelo ventrículo direito, certo? Como até esse momento na fase fetal do nosso paciente, a resistência vascular pulmonar é maior, porque lembrando que os pulmões não têm nenhuma função nessa parte, né? A criança não oxigena o próprio sangue, né? Então a resistência vascular pulmonar é maior, então ele tende a ir para a aorta, perdão, ir para a pulmonar, certo? E parte desse fluxo ir para a válvula aórtica. Então, nesse momento, o fluxo é TPAO. Beleza. Então, falando um pouco da epidemiologia, tem o 12, mais ou menos, é o 12% das cardiopatias congênitas, certo? Tem o predomínio no sexo feminino, 2:1. E sua incidência é inversamente proporcional ao peso e idade gestacional do recém-nascido. Tem uma incidência até em crianças menores de 1.000 gramas, certo? 1 quilo, 70% a 80%. Por que essa incidência inversamente proporcional? Por quê? Porque lembrando que durante a gestação, quem mantém um canal arterial aberto é essa hipoxemia, como eu falei para vocês, que a saturação que a mãe provê para a criança é mais ou menos 33%, né? A concentração de oxigênio na sangue 33%, certo? Então, é a hipoxemia, certo? E a prostaglandinas, certo? Isso durante a gestação. Assim que a criança nasce, começa a respirar, certo? Obviamente, aumenta a concentração de oxigênio, que vai ser uma das fatores para o canal arterial fechar, certo? E o pulmão é encarregado de metabolizar essas prostaglandinas, certo? Então, se temos uma criança prematura, certo? Ainda não com um desenvolvimento adequado a nível pulmonar, com surfatante pulmonar faltando, então ele vai ter uma dificuldade para metabolizar essas prostaglandinas, certo? Então, à medida que vai produzindo essas endotelinas, ainda a produção de prostaglandinas se perpetua no tempo, certo? Fica brigando aí, causando então sim essa pertença do canal arterial persistente. Daí, por isso, essa correlação entre mais prematuro, maior incidência de canal arterial, por essa falta de, ou essa dificuldade de metabolizar as prostaglandinas, certo? Por isso que em algumas patologias, não sei se vocês têm alguma experiência, algumas patologias que queremos ter, manter o canal arterial aberto, é colocado o prostin, né? Certo? Importante também falando um pouco do canal arterial, como eu já falei para vocês, quem que fecha ele é a endotelinas, certo? Então, também está praticamente contraindicado, né, o uso de anti-inflamatórios, né, esteroidais pela gestante no terceiro trimestre de gestação. Por quê? Porque se é uma criança que vem com uma patologia dependente do canal arterial, essas endotelinas utilizadas ainda durante a fase gestacional, vai a causar que esse canal arterial nasça a criança com um canal arterial menor, certo? E só o fechamento seja um pouco mais precoce. Lembrando que o canal arterial, ele tem dois momentos de fechamento. Uma, que é o fechamento funcional, certo? Que é praticamente nas primeiras 72 horas, certo? E o fechamento anatômico, que é no primeiro a segundo mês de vida. Então, por isso que muitas crianças que têm patologias
depende do canal arterial, ela começa a apresentar sintomas a partir dessas 72 horas, quando o canal arterial começa a se fechar, já começa a ter uma diminuição desse fluxo e começa assim então a apresentar essa cianose, essa dispneia, isso sinais de sobrecarga, certo? Então aqui, como falei para vocês, como o canal arterial tem sua origem após a emergência da subclávia esquerda. Aqui temos antes do nascimento, como que é feita essa circulação, certo? Artéria pulmonar, canal arterial e aorta. Após o nascimento, o que é o normal, certo? Que a criança começa a respirar, certo? Aumenta a produção de endotelinas, esse canal é para ser fechado, para ele se fechar. Mas, se temos persistência desse canal arterial, aí vai mudar o shunt, que eu falei para você, que inicialmente era troncopulmonar aorta, certo? Mas, como essa resistência vascular pulmonar vai caindo, certo? E persistência do canal arterial, então o shunt passa a se inverter, certo? Passa a ser, então, AOTP, aorta troncopulmonar, então levando de novo, mais uma vez, a esse hiperfluxo pulmonar. Como vocês podem ver aqui, a setinha que já passa a ser preferencialmente AOTP. Então, mais uma patologia de hiperfluxo pulmonar. De novo, a mesma coisa, a sangue que vem desoxigenada, aumenta sua oxigenação, sua concentração arterial de oxigênio, certo? E vai hiperfluxo pulmonar novamente. Então, aqui o tratamento ele pode ser feito também por via convencional, certo? Toracotomia, preferencialmente toracotomia lateral. Tem hospitais que fazem ainda esternotomia mediana, certo? Uma particularidade aqui, é muito importante a gente, a parte da nossa monitorização, certo? PAI, ou não invasiva, com alguns lugares já escutei que fazem com invasiva, catéter central. O importante é a questão do oxímetro. Por que é importante do canal do oxímetro? É importante colocar o oxímetro preferencialmente após o canal arterial, certo? Que vai ser praticamente nos membros inferiores. Por quê? Porque se vocês, vamos supor, por algum motivo, essa criança tem um canal arterial muito grande, que é quase que do tamanho da aorta, por algum motivo, de uma forma inadvertida, o cirurgião clampeia a aorta, que já vi relato de casos, se ele clampeia a aorta, automaticamente nosso oxímetro vai sumir. Se a gente deixa no membro superior, que seria ainda perfundido pela subclávia, certo? Então, mesmo que ele clampeie aqui, vamos ter perfusão hacia a nossa subclávia esquerda e vamos ter oximetria adequada ainda, então a gente não vai suspeitar. Então, daí a importância de a gente colocar os oxímetros aqui nos membros inferiores, que no caso que ele clampeie aqui, a gente vai ficar sem oximetria aqui nos membros inferiores. É uma particularidade muito importante. Tem lugares que têm a capacidade de colocar 2 oxímetros, então ajuda ainda um pouco mais. Então, o tratamento, como eu falei para vocês, por via percutânea, simplesmente é colocar 2 clipes, certo? Incluso fazer ligadura desse canal arterial, certo? Aqui do lado esquerdo eu coloquei uma imagem como que é feita o tratamento percutâneo, certo? Que também é feito na sala híbrida, guiado por escopia, certo? Contínua, certo? Então aqui ele fazem 2 punções na femoral, certo? Uma arterial e uma venosa, certo? Então, dos desogeucos, né, ou desses fios guia, né, são avançados pela ilíaca femoral, tá? Chega a nossa aorta, certo? Para servir de suporte. Aqui podemos ver a imagem onde temos a comunicação do canal arterial, certo? E por outro lado, ele vai aqui pela pulmonar, certo? Para desse lado aqui sim liberar nosso plug vascular, certo? E aí sim já fechar ou diminuir o shunt AOTP, certo? Então vou repetir mais uma vez como que feito o procedimento, certo? Aí libera. Porque a importância de colocar esse suporte aqui na horta, porque muitas vezes o coto, né, a parte aórtica é um pouco maior e tem chance de, então, esse plug vascular embolizar. Então, no caso, às vezes eles colocam aqui, deixa ele como suporte, e vê se aumenta a pressão um pouquinho, aumentar a extensão vascular pulmonar, a ver se esse plug desloca ou emboliza antes de ser liberado
o paciente da cirurgia propriamente dita. Todo esse tipo de procedimentos por via percutânea, mesmo que sejam procedimentos teoricamente minimamente invasivos, o paciente fica no hospital, lá no Dante o paciente fica pelo menos 24 horas após o procedimento, para quê? Para fazer acompanhamento com eco, tá? Principalmente aqueles pacientes que fazem CIA, CIV por via percutânea, porque infelizmente já aconteceu com a gente que crianças que foram colocadas CIA, mas tem 2 bordas boas e a terceira está aí, tá? Mas vamos colocar, e colocaram, infelizmente a prótese se embolizou. Um deles foi para a cavidade direita, então ficou pulando lá em cima da tricúspide, e outra delas foi embolizou para o lado esquerdo e ficou lá pulando em cima da válvula mitral, causando uma obstrução da via de entrada do nosso ventrículo esquerdo. Graças a Deus, essas 2 crianças eram crianças grandes relativamente, né? Um era de 6 anos, outro era de 12 anos, então conseguia sim identificar que estava sentindo dor no peito e todas essas coisas. Então, daí a importância de ser o paciente internado e fazer acompanhamento com eco, pelo menos nas primeiras 24 horas. Beleza. Então, o manejo anestésico dessas 3 patologias que a gente já viu, que é hiperfluxo pulmonar. Então, lembra então que nosso shunt é esquerda-direita, certo? Como a gente viu lá, por diferença de pressões, tanto na diástole como na sístole, certo? A indução inalatória nesse tipo de paciente é bem tolerada, certo? Importante manter frequência e hipercarga e débito cardíaco, certo? Principalmente no paciente que para o tratamento que é para com uma CIA, então manter a frequência cardíaca um pouco normocárdico, certo? Não evitar taquicardia, porque vai diminuir o tempo diastólico, certo? Deixando mais sangue dentro do átrio esquerdo e mais sangue então irá para nosso átrio direito, então aumentando ainda mais o hiperfluxo pulmonar, certo? Então, de novo, mais uma vez, evitar alteração da resistência entre a relação resistência vascular pulmonar e resistência vascular sistêmica, certo? Evitando hipotensão, certo? Porque isso pode levar a hipóxia, né? Por inversão do shunt. Então, aquele shunt que era esquerda-direita, temos uma pressão arterial adequada, mas de repente o paciente fica hipotenso, o sangue prefere ir para onde tenha menor resistência. Se está bem hipotenso, o sangue vai deixar para ir para pulmonar e vai preferir para sistêmico, então vamos ter um paciente desaturado, certo? Invertindo o shunt, certo? Que pode parar, então, por hipóxia, certo? Evitar hipercapnia. Por que hipercapnia? Porque, então, lembrando que hipercapnia, certo? A hipoventilação leva, então, aumento da resistência vascular pulmonar. Então, pode também, sim, reduzir esse shunt um pouco, certo? E pressão pico, que é pressão pico aumentada, pressão intratraqueal, certo? Que são causas de aumento de resistência vascular pulmonar, certo? Então, que devem ser evitadas no nosso paciente, certo? E, obviamente, como eu já falei para vocês, todos os pacientes sempre vêm com quadro de congestão pulmonar associado. Então, lá no nosso serviço, a gente já, mesmo que o paciente, está tranquilo, não tem nenhum, está saturando bem, a gente já faz tratamento praticamente como caso ele faça broncoespasmo, alguma alteração, a gente já tratando. A gente sempre já coloca sulfato de magnésio, faz uma dose de corticoide, como vocês vão ver no finalzinho da aula da nossa rotina, mais ou menos, certo? Então, já começa a tratar como se fosse acontecer um broncoespasmo ou algum quadro de alteração de ventilação, perfusão. Certo? Então, aqui já passando um pouco já do lado das patologias com hipofluxo pulmonar, que é a mais característica, acho que a gente vai encontrar muito, que é a tetralogia de Fallot, certo? Tetralogia de Fallot, o que vai acontecer com ela vai, obviamente, o nome fala de 4 tetralogia, então seriam 4 alterações propriamente ditas. Tem variações também que falam de pentalogia de Fallot, que vem associada com CIA, ou Fallot do Oriente, que são outras alterações que eu acho que não é o escopo da aula. O que vai acontecer é o quê? Vai acontecer aqui vamos ter um paciente ainda com coração normal, certo? Como vocês podem ver, uma das alterações dessa patologia é o cavalgamento da aorta menor que 50%. O que significa isso? Que nossa aorta ela vai fazer vai ser um desplazamento hacia a direita do nosso paciente, hacia a direita do coração do nosso paciente, causando o quê? Então, vocês podem ver aqui que ela desplaçou para a direita, causando então uma obstrução, certo, da nossa artéria pulmonar, certo? Como você pode ver por aqui, estenose pulmonar ou subpulmonar, certo? Então, causando uma estenose, certo, da nossa artéria pulmonar. Essa estenose pulmonar vai causar o quê? Que o ventrículo direito precise, sim, então,
se hipertrofiar, certo? Aumentar sua força, certo? Para conseguir vencer essa pós-carga que foi implantada agora por essa estenose pulmonar, certo? Mas associado a isso vai ter uma CIB perimembranosa ampla. Como eu já falei para vocês, CIB perimembranosas são aquelas que estão no terço superior do nosso septo interventricular. Então, de novo, mais uma vez, certo? Então, toda a patologia acontece por esse motivo. A patologia inicialmente começa por um desplazamento hacia a direita da nossa aorta, certo? Quando então uma obstrução ou limitação de crescimento da nossa válvula pulmonar, certo? Então, hipertrofiando o ventrículo direito e vai estar associado a essa CIB, certo? Então, fala assim, mas uma CIB deveria então ter hiperfluxo pulmonar. Não tem por causa dessa obstrução desse ventrículo direito, certo? A obstrução da saída do ventrículo direito. Então, aqui está difícil de sair, então ele prefere ir pela CIB e ir pela aorta, como vocês vão ver aqui. Isso aqui um pouquinho. Como vocês vão ver aqui mais para frente. Então, o paciente vai começar a apresentar, obviamente, cianose por esse hipofluxo pulmonar, certo? Aqui mais para frente ele mostra a imagem. Certo? Então, aqui vai mostrar já, sim, o fluxo, né? Que ele prefere, então, está difícil de sair por aqui, então ele prefere ir pela comunicação interventricular e ir para válvula aórtica e via de saída, certo? Então, as quatro alterações que caracterizam essa tetralogia falou são isso. Então, começa com um acalvagamento da aorta, certo? Um desplazamento hacia a direita da aorta, certo? Porque ele coloca aqui desplazamento até 50% da aorta. Por quê? Porque a aorta vai ficar acavalgada aqui do lado, bem no meio do septo, até 50% do seu diâmetro. Então, vamos supor que o diâmetro da aorta dessa criança meça 2 milímetros. Então, ela vai ter no máximo 1 milímetro acavalgada aqui. Vai ter, então, 1 milímetro para cá e 1 milímetro para lá. Por que é importante isso? Por quê? Porque existem outras patologias que, quando esse acavalgamento ultrapassa 50%, já passa a ser dupla via do ventrículo direito. Então, é muito importante do ecocardiografista ele sempre descrever qual que é a porcentagem desse cavalgamento da nossa aorta propriamente dita. Certo? Então, aqui mais uma imagem que fica um pouco mais explicativa, certo? Então, vai ter, então, de novo, mais uma vez, que teria nosso septo interventricular, certo? Vocês podem ver aqui que a válvula aórtica recebe fluxo tanto do ventrículo direito como do ventrículo esquerdo, certo? Então, ela está acavalgada até 50% do seu diâmetro, certo? Essa destroposição, certo, da nossa válvula aórtica vai levar, então, essa estenose, certo, da nossa pulmonar, seja pulmonar ou subpulmonar. Subpulmonar se fala quando é hipertrofia do infundíbulo. O infundíbulo é essa região aqui, muscular, certo? Muitas vezes o paciente pode ter, não precisa ter sempre essa estenose pulmonar, mas se ter hipertrofia. Então, às vezes você vai ter válvula aórtica normal, certo? Mas com uma hipertrofia importante do infundíbulo, certo? E a hipertrofia do nosso ventrículo direito. Então, causando, sim, então a pressão do ventrículo direito vai ser maior que o nosso ventrículo esquerdo. Então, por isso o shunt tem preferência direita à esquerda. Falando um pouco das sinais e sintomas do nosso paciente. Então, como temos um paciente que ele vai estar constantemente com uma cianose, certo? Então, vamos ter sinais de cianose periférica que está caracterizado por o baqueteamento digital, certo? Aqui, tanto nas mãos quanto nos pés, certo? Vamos ter, então, uma radiografia que vai mostrar um coração, certo? Em forma de volta, aqui coloquei uma voltinha para vocês lembrarem sempre, certo? Porque principalmente por aumento desse ventrículo direito. Ok. Falando um pouco então do tratamento do nosso paciente, vai depender do como se encontra o paciente atualmente. Beleza, se foi diagnosticado, ele falou, ele está sintomático. Beleza, se sim, está sintomático, passa nessa fase aqui. Ok, se tem menos de um mês, passa a ser um shunt paliativo, que eu vou explicar mais para frente. Se tem de 1 a 6 meses, mas ele já tem mais de 4 quilos, se sim, já vai para a cirurgia, que eu vou mostrar para frente também. E se não, vai para o shunt. Se tem mais de 6 meses, já vai para a cirurgia diretamente. E aqui desse lado, se não tem sintomas, mas tem mais de 4 quilos e mais de 4 meses,
Não, então tem que esperar, porque não é assintomático. E se ele já tem os dois, tem mais de 4 meses e 4 quilos, vai para a cirurgia propriamente dita. Então, o shunt que fala aqui, o shunt, que é um procedimento paliativo, esse procedimento aqui, que se chama de Blaloquitose, certo? Blaloquitose simplesmente é aumentar o fluxo pulmonar por algum mecanismo, certo? Aqui eles inicialmente era desconectada a subclávia direita do nosso paciente e conectada diretamente na artéria pulmonar direita. Mas o que acontecia? Que aí, obviamente, o paciente começava a experimentar hipoperfusão do braço direito, essas coisas. E aí decidiram, então, fazer o Blaloquitose modificado, que é colocar, tipo, uma ponte aqui, Goretex, certo? Para cada vez que o ventrículo esquerdo passa a contração, parte do fluxo que está indo pela aorta vai para o tronco braquicefálico, subclávia direita, parte desse fluxo, então, vai para a artéria pulmonar direita. Então, aumentando um pouco mais o fluxo hacia a parte pulmonar, certo? Então, e daqui do manejo anestésico? Então, lembrando aqui que no shunt é direita esquerda, certo? A indução venosa é melhor tolerada, certo? Preferencialmente, certo? Temos a ketamina, que em alguns casos pode ser utilizada se queremos ter uma parte hemodinâmica adequada. Já mostrou em muita literatura, muitos artigos, que ela não altera o shunt, certo? Por que não altera o shunt? Porque ela não tem nenhuma alteração na pressão da artéria pulmonar ou da resistência vascular pulmonar. Então, não tem por que motivo inverter o shunt, certo? A indução inalatória pode ser mais demorada por causa da destruição do ventrículo direito, certo? Lembrando que para a gente ter o efeito do anestésico inalatório, precisa sim passar pelo pulmão, certo? E se tem uma obstrução dessa via de saída, vamos ter então sim vamos ter uma diminuição, um retardo dessa indução inalatória, certo? Então, muitas vezes vamos ter um paciente ainda acordado, certo? Brigando com você, mas vamos ter os efeitos secundários ou efeitos deletérios de nosso anestésico inalatório, que vai ser então, vai ser o quê? Então, vasodilatação, hipotensão. Então, muitas vezes vamos ter um paciente ainda brigando com você e deprimido desde o ponto de vista miocárdico. Então, vou contar aqui uma história que um dos R3 me falou, depois que eu expliquei, falou para ele, né, o tetraloide falou para ele, e falou assim, agora entendi porque aquele dia estava induzindo 3 R3, um paciente nosso lá no hospital, e um deles colocou Segurana em 8, o paciente mexendo, o paciente de repente parou. Aconteceu isso, o paciente de indução inalatória demora muito, certo? E estava fazendo vasodilatação, hipotensão, hipoperfusão coronariana, e o paciente parou. Então, a gente tenta sempre dar predomínio à indução venosa. Muitas vezes, eu pessoalmente prefiro fazer assim, não tem veia, fazer indução intramuscular. Ketamina, certo? Aí vou colocar a dose mais para frente, certo? Ketamina, a criança ficou meio sonolenta e já começa a entrar, então, se com meu Seborane, ou se consigo pegar veia mesmo já com essa sonolência atendida com a ketamina intramuscular. Certo? Então, é importante a gente sempre conversar com a mãe, conversar com a família. Se o paciente faz hipóxia em casa, mas ele brincando em casa, ele apresenta cianose, não? Ele apresenta cianose mesmo brincando em casa, só com chorar ele já apresenta cianose, certo? Ele já apresenta cianose. E apresenta cianose, então é importante você sempre conversar isso com a mãe, certo? Além disso, então, vai ter um aumento acentuado da cianose, certo? Caracterizado por taquipneia, taquicardia, certo? Agitação, incluso essa agitação pode levar à hipotonia, certo? É importante também vai apresentar sonolência, síncope e morte, certo? Então, além de a gente perguntar para a mãe se a criança faz hipóxia, certo? Se brincar essas coisas, é importante a gente também olhar o ecocardiograma. Por que é importante? Como eu mostrei para você esse grau de hipertrofia infundibular, também vai ser um determinante se a criança pode fazer ou não crise de hipóxia, certo? Então, se tem uma criança que você conversou com a mãe, ele em casa chora, brinca e faz hipóxia, não, doutor, não faz. Então, dificilmente ele vai fazer crise de hipóxia, você vai poder induzir tranquilo, mesmo com inalatório, a criança chorando, que não vai fazer hipóxia. Mas se a mãe fala para a doutora, ele só em casa chora um pouquinho e já fica roxo, então você já tem que ir com mais cuidado ainda, certo? Então, lembrando que a primeira causa, fácil, né?
vasoobstrução da via de saída do ventrículo direito, o paciente com tetralogia falou, e estenose pulmonar. Então, o tratamento para essa crise de hipóxia vai ser, obviamente, primeiro, aumento da FiO2, né? Oferecer a oferta de oxigênio, certo? Aumentar a pré-carga, aumentar o volume. Por quê? Porque entre mais volume você tenha no final da diástole desse ventrículo direito, vão passar um pouco mais de fluxo, um pouco mais de volume por essa artéria pulmonar, mesmo que ela esteja estenótica ou esse infundíbulo esteja hipertrofiado, certo? Sedação adequada, certo? Para diminuir, então, a estímulo nesse infundíbulo, certo? Porque o que acontece, vou explicar aqui para vocês um pouco mais para trás, certo? Porque o que acontece sempre na crise de hipóxia, certo? Por algum motivo, a criança chora ou chora principalmente, o choro ou o exercício leva à liberação de catecolaminas, essas catecolaminas vão fazer o quê? Estimular nosso infundíbulo, então causando ainda mais fechamento dessa via de saída. Então, o choro, certo? A liberação de catecolamina vai aumentar essa parte aqui, certo? Então, por isso que a gente vai ter que fazer, então, morfina, ketamina ou fentanil para reduzir essa catecolamina, certo? Dor do paciente, no caso ele esteja apresentando. Beta-bloqueadores, certo? Adrenérgico, principalmente metoprolol, esmolol, certo? Obviamente temos que monitorar a frequência cardíaca, porque, como eu falei para vocês, precisamos ter um volume diastólico final adequado. Então, ao colocar metoprolol, o tempo diastólico vai aumentar, vou deixar mais volume no final da diástole e mais volume para, então, conseguir durante a sístole ventricular, certo? Vasopressor. Por que vasopressor em alguns momentos? Porque vamos colocar agora a outra causa. Então, a primeira causa, como eu já falei para vocês, é esse estímulo desse infundíbulo, certo? Já seja por dor, por choro, certo? Por o mesmo exercício do nosso paciente. Mas também existe uma crise de hipóxia, que eu falo que é hipóxia diatrogênica, aquela que você fala assim, não, eu sempre faço 10 microgramas por quilo de fentanil para induzir. Beleza, aí você foi lá, fez o fentanil, a criança começou a fazer hipotensão, certo? Então, aquele pouquinho fluxo que estava indo pelo pulmonar, pela estenose pulmonar, vai preferir, então, ir pelo sistêmico, certo? Então, ainda vai aumentar mais essa hipóxia, esse hipofluxo pulmonar vai aumentar ainda mais. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer, então, fenilefrina, certo? Que tem efeito alfa, certo? E bradicardia reflexa, então estaria fazendo as duas funções beta-bloqueador aqui, certo? Imunofrequência, certo? Então você vai aumentar a resistência vascular sistêmica para forçar esse fluxo ir para do lado direito, ou seja, passar por essa estenose pulmonar, tá? É importante a gente saber qual que foi o motivo que levou a crise de hipóxia. Ah, foi porque eu induzi e ele começou a chorar, então meu tratamento vai ser então com morfina, ketamina e fentanil. Ah, não, a crise de hipóxia foi porque eu pensei no opioide ou porque eu esqueci o Sevurané aberto e fez vasodilatação, então vou colocar fenilefrina, certo? Porque lembrando que fenilefrina é uma catecolamina, então no caso que seja por dor ou por choro, ou mesmo por liberação de catecolamina, então vai piorar ainda mais essa crise de hipóxia. Então é importante a gente sempre diferenciar o motivo dessa crise de hipóxia, certo? Então, nos dois casos, seja tratamento analgésico ou tratamento vasopressor, sempre vamos ter praticamente mesmo triplo de tratamento, que é aumentar a FiO2, certo? Aumentar a resistência à ventilação e aumentar a pré-carga. Então, sempre oxigênio, aumento a frequência respiratória, faço volume e faço o que precise, ketamina ou fentanil, faço vasopressor, certo? E, obviamente, corrigir sempre hipoglicemia, acidose metabólica, que algumas vezes acontece se essa crise de hipóxia demora para ser recuperada, certo? Então, já aconteceu com a gente, por exemplo, lá no hospital, o paciente entrou a gente fez a indução anestésica, estava tudo ok, de repente o cirurgião foi lá, obviamente, vou incisar, a gente achou que estava com uma dose adequada do opioide, não foi suficiente, a gente começou, ele não fez hipertensão, simplesmente aumentou a frequência cardíaca. O que a gente fez? A gente sabia que um dos motivos era que o tempo diastólico estava sendo pouco para essa criança. A gente foi lá, tratou só como beta-bloqueador, fez esmolol lá, dose de ataque, 50 microgramas por quilo, 0,5 miligramas por quilo, que dá 500 microgramas por quilo,
calculamos e foram feitos aos poucos, em tempo de mais ou menos 3 a 5 minutos, até atingir a frequência que a gente queria, certo? Então, e depois a gente complementou, vamos fazer, beleza, já recuperou a frequência, vamos fazer então sim um opioide a mais. Mas a gente primeiro trata, tem que pensar o que está causando essa crise de hipóxia. E a criança foi recuperando sua saturação progressivamente, certo? Então, acho que já quase para finalizar aqui, como que é feita a nossa rotina lá no Dante. Então, a gente sempre tenta dar prioridade para a indução venosa, certo? Então, algumas crianças já vêm da enfermaria já com acesso periférico, certo? Aqueles que vêm com acesso periférico, a gente já na porta do centro cirúrgico, a gente faz midazolam, 0,05 a 0,1 miligramas por quilo, obviamente para tirar um pouco da ansiedade e para evitar também aquele síndrome de separação dos pais, né? Esse medo também de algo desconhecido, a gente já faz midazolam na porta, certo? E no caso que já pegamos feito midazolam, a gente já coloca, já faz fentanil na sala e coloca uma dose de Seburan, né? A vezes coloca 2, até no máximo 4 de cama de Seburan, certo? Nos casos, como eu já falei para vocês, que a gente está sem veia, mas é um paciente que tem risco de fazer crise de hipóxia, a gente opta por fazer indução pelo menos com ketamina, certo? Intramuscular, 5 miligramas por quilo, intramuscular, espera mais ou menos 5 a 6 minutos que faz o efeito da ketamina e obviamente lembrando, ou a gente opta por já complementar um pouco com Seburan ou conseguir passar um acesso periférico, a gente já faz nossa indução venosa. Obviamente lembrando que se faz ketamina intramuscular ou endovenosa mesmo, a dose do opioide tem que ser diminuída, certo? Como eu falei para vocês, o fentanil, 2 a 3 microgramas na indução, às vezes a gente chega a 5 microgramas por quilo na indução, certo? Se bem que a literatura, principalmente a literatura americana, eles já fazem indução com 20 microgramas por quilo, incluso eles falam que podem ser utilizados de 50 a 100 microgramas por quilo numa cirurgia cardíaca completa. Mas a gente, assim, o máximo que obviamente minha experiência é pouca em comparação com alguns colegas lá no Dante, eu escuto eles falando que eles utilizam no máximo 15 a 20 microgramas por quilo durante a cirurgia toda, certo? De bloqueio neuromuscular, temos o citalopram, o pancurona, aí a escolha de cada um do anestesista, certo? Sempre utilizamos o Y, certo? Como antifibrinolítico, na dose de 75 miligramas por quilo na indução, na SEC e após SEC. E nos casos que é REOP, se faz na indução 75 miligramas por quilo e deixa 75 miligramas por quilo em infusão contínua, certo? Como adjuvantes, a gente faz dexametasona, a gente faz 1 miligrama por quilo, alguns vão achar que é uma dose bem alta, agora mais para frente tem um trabalho que a gente participou, que eu vou explicar para vocês. Sulfato de magnésio, como eu falei para vocês, sulfato de magnésio, a gente, quando a criança não tem nenhuma alteração, que a gente pensa que ele pode fazer algum broncoespasmo, alguma alteração respiratória, a gente faz como parte da analgesia multimodal, a gente faz só 30 miligramas. Naquele paciente que a gente já fala, esse paciente pode dar ruim na indução, pode fazer broncoespasmo, a gente faz já 50 miligramas por quilo. A gente fazia ranitidina, mas já faz um mês atrás que nossa ranitidina acabou, certo? Então, a gente não está fazendo mais. Desmedotomedina a gente utiliza bastante, certo? Na dose até máximo 3 microgramas por quilo por hora, sem bolos. Porque a gente chegou nessa dose? Tem bastante artigos mostrando essa dose é ideal. Por quê? Porque a criança, principalmente, de novo, mais uma vez, criança menor de 6 anos, de 6 meses, perdão, ainda tem toda essa parte de metabolização imatura, tanto a parte de função renal, função pulmonar, função ventricular, também toda a parte está alterada, função hepática, tudo que precisa para metabolizar certos medicamentos, tudo está reduzida essa função. Ele só consegue uma maturidade adequada até os 2 anos de vida, aí já se iguala com o adulto. Então, a gente optou por chegou nessa dose mais ou menos, além baseado na literatura e em outros baseado na nossa própria experiência. Por quê? Porque antes a gente deixava, não, deixa 0,5 mesmo, a gente ficava a cirurgia toda com 0,5, aí o pessoal do UTI falava assim, nossa, aquele paciente demorou um pouco mais para acordar, aquele dia que vocês fizeram, era só uma CIA e demorou um pouco mais, então a gente foi diminuindo a dose, até chegar nesse valor aqui, 0,3 microgramas por quilo hora, e a gente está tendo bons resultados, certo? Então,
E falei de novo, importante para vocês, nos casos que vocês decidam colocar desmedetomidina nos pacientes naquela como correção do septo interventricular, uma CIV, lembrando que ele fez desmedetomidina, ele também faz um pouco de bradicardia, certo? Reflexo, certo? Nos casos da CIV, a gente pode sair bloqueado, certo? Então, desmedetomidina pode mascarar esse bloqueio. Então, o que a gente faz, geralmente? Entra em SEC e mantém em SEC. Assim que a criança começa a ser aquecida, a gente já desliga nosso Precedex, certo? Sai de SEC. Vê se o paciente tem uma frequência boa, ideal para o paciente 100, 120, a gente reinicia nosso Precedex. Se já está com essa frequência aí, 80, 70, está pensando em colocar marca-passo, a gente já deixa suspenso completamente nosso Precedex ou na desmedetomidina. Então, é importante a gente ter esse cuidado sempre com essa medicação, certo? E aqui, como eu falei para vocês, a questão que a gente faz 1 miligrama por quilo, esse artigo aqui foi publicado no ano passado, 19 de 2020, certo? Que foi um estudo multicêntrico que aqui vários dos nossos professores lá do Dante participaram, certo? Foram mais ou menos 34 hospitais, certo? A nível mundial na Rússia, Brasil, acho que a China participaram também desse trabalho. Foram 4 hospitais no total, foram 394 pacientes. Aqui está o Dr. Caetano, que é nosso chefe lá, doutora Greta, Dr. Leonardo, Dr. Vinícius, que fazem parte da equipe, participaram desse estudo, certo? Onde foram feitos, sim, comparado a dexametasona na dose que eu falei para vocês, 1 miligrama por quilo, máximo 10 quilos, certo? Onde foi comparado os desfechos, certo? Obviamente, eles compararam desfechos bem grandes, a meu parecer. Por quê? Porque eles colocaram aumento de morte, aumento de ventilação mecânica, aumento de estância hospitalária, aumento de requerimento de circulação de ECMO, certo? Então, foram, eu acho assim, pontos de comparação bem amplos, certo? Se bem que a gente sabe que a dexametasona, os corticoides propriamente ditos, né, são utilizados com a finalidade de diminuir a resposta inflamatória sistêmica, certo? Então, aqui esse trabalho demonstrou que foram 394 pacientes, como eu falei para vocês, foram divididos em 174 pacientes mais ou menos por grupo, certo? Com uma idade mediana de 6 meses, mais ou menos, certo? Principalmente, a maioria eram homens, né? Crianças, certo? E onde ele demonstrou que, sim, que a dexametasona, mesmo com essa dose alta, ou dose de 1 miligrama por quilo, não mudou desfechos, certo? Ou seja, assim, não, em comparação do placebo, não aumentou a estância hospitalária, não aumentou a chance de morte, nem aumentou o requerimento de circulação extracorpórea, certo? De ECMO, perdão. Então, o que faltou? Então, eles no final colocaram assim, que obviamente não mostrou vantagem nem desvantagem, que obviamente faltam mais estudos, por exemplo, avaliar assim resposta inflamatória, certo? Diminuir de pronto a diminuição de dor no pós-operatório, náuseas e vômitos no pós-operatório. Então, a partir desse estudo, ainda mais se o hospital ainda continua fazendo essa dose, ainda de 1 miligrama por quilo, certo? E tentar ver se realmente ele muda o desfecho em questão de diminuição de resposta inflamatória sistêmica e náuseas e vômitos no dor pós-operatório, se ele pode fazer parte da anestesia multimodal. Então, colocar e não colocar faz quase a mesma coisa, por causa que ainda a gente não tem um padrão de medida de realmente se ele ajuda ou não nessas questões menores, certo? Porque foram, como eu falei para você, foram colocados pontos de comparação bem altos de morte e essas coisas a mais, certo? Então, para concluir já, então, como eu falei para vocês, sempre os primeiros sinais, os primeiros sintomas do nosso paciente vai ser cianose, certo? No caso das patologias com hipofluxo pulmonar, certo? Sopro, certo? E cansaço durante a amamentação, certo? Cianose, então, aquelas patologias que dependem do canal arterial, certo? Cansaço por causa da própria sobrecarga volêmica, certo? Importante também conhecer a patologia e o estado atual do paciente, certo? Então, sempre é importante a gente entender como que está o paciente atualmente, certo? Se essa ceia é ampla, se é pequena, se realmente está tendo repercussão hemodinâmica, que grau de hipertensão pulmonar o paciente está,
certo? Se ainda não está ou não está com impressão pulmonar, certo? O estado atual do paciente, do ponto de vista respiratório, como eu falei para você, muitos desses pacientes ainda têm hiperração brônquica, sempre chegam com congestão pulmonar, hipersecretivo. Então, é muito importante de conhecer isso no pré-operatório. Revisar sempre os exames previamente, certo? Principalmente o eco, certo? Para ver função ventricular, como eu falei para você. E principalmente naquela patologia que a gente falou, da tetralogia falou, da hipertrofia do infundíbulo. Que sempre o ecocardiografista descreve lá. Importante hipertrofia do infundíbulo. Então, aquele paciente você tem que ficar mais de olho. Fala assim, hipertrofia infundibular discreta. Às vezes nem coloca. Então, teoricamente, aquele paciente que não vai fazer crise de hipóxia. Mas é importante você sempre olhar o eco, certo? É importante que sempre fala para os nossos colegas lá no hospital, no Dante. Uma doença nunca é igual a outra. Então, você não pode falar assim, não, já fiz 20 CIA, 30 CIV, já sou craque. Então, nunca vai ser isso, porque sempre vai estar associado a alguma coisa. Sempre vai estar com uma complicação a mais, infelizmente. Então, nunca você achar que já está sabendo tudo, que você é o craque nesse tipo de patologias. E como resumo, então, a ideia era passar isso para vocês: a embriologia do sistema cardiovascular, a epidemiologia e a classificação das cardiopatias congênitas, e a fisiopatologia, né, e o manejo anestésico dessas 4 patologias que a gente viu hoje. Então, espero ter atendido as expectativas do professor Thiago, que deu a oportunidade aqui de apresentar para vocês. Então, isso aí, professor. Se tem mais alguma pergunta, alguma dúvida. Vamos abrir agora o áudio aí para a turma que quiser fazer perguntas para o Dr. Radel. Pode ficar à vontade. Tem uma pergunta, logo lá do comecinho, Beleza. o doutor falou assim, que quando o paciente tinha cardiopatia cianótica, não podia fazer indução com FO2 de 100%. Aí eu fiquei tentando entender por que eu não consegui. Não, mas aquelas que ficaram em amarelinho, aquelas que estão do lado direito, ou Isso. aquelas por quê? Porque aquelas que colocaram lá, o autor que fez o fluxograma, né? Ele colocou aquelas como fluxo misto, certo? Significa o quê? Que o mesmo fluxo que está indo pela artéria pulmonar está indo pela aorta, certo? Então, vamos supor que cada vez que são pacientes com ventrículo único, certo? Ou aquelas transposições de grandes artérias. Então, que cada vez que a batida do ventrículo direito e esquerdo é o mesmo volume que passa pelas arterias pulmonar e aorta, certo? Vamos supor que começa 50 e 50, certo? Uhum. Aí você vem e coloca o paciente com uma FiO2 de 100%. Aí você causa vasodilatação da artéria pulmonar, certo? Diminui sua resistência. Então, o que acontece? Aí o fluxo passa a ser 70 ou 80 para pulmonar e 40 ou 30 pela sistêmica. Então, você vai diminuir o fluxo hacia a aorta, porém vai diminuir a perfusão coronariana e o paciente pode parar. Então, é isso, Entendi. porque você, quando você peroxigena 100%, você muda a resistência vascular pulmonar. Que é ideal é que sempre estejam igual, 1 para 1. Tem um conceito que eu não coloquei aqui por causa que eu achei que era mais, um pouco mais complexo, que é o QPQS. Que QPQS significa o quê? É tipo a relação que passa pelo fluxo pulmonar, pela pulmonar e pelo aorta, certo? Esse QPQS tem que ser de 1, igual. Então, vamos supor 50 ml e 50 ml, certo? Quando você coloca essa FiO2 mais alta, tua resistência vascular pulmonar vai cair e sempre o sangue prefere ir por onde seja mais fácil, certo? Uhum. Então, vamos supor que você tem a porta maior, então ele prefere por aí que está mais fácil para ele. Então, aí o QPQS vai passar tipo de 2 para 1. Significa o quê? Que está indo 70 ml de sangue pela pulmonar e 30 ou 20 pelo sistêmico. Então, esse é o que vai causar essa FiO2 alta, vasodilatador pulmonar. Tá. Isso. Que a diferença do que muitas pessoas pensam, quando a gente coloca a FiO2 alta e hiperventila o paciente, ele causa vasodilatador pulmonar, certo? Mas no cérebro causa vasoconstrição cerebral. Então, uma coisa também muito importante que a gente tem cuidado a isso, porque as pessoas pensam que faz o mesmo efeito. Causa vasodilatação pulmonar e também causa cerebral. Não, é todo o contrário. Vasodilata pulmonar e causa vasoconstrição cerebral.
Isso. Quem mais quer perguntar? Gabriel, Mariana. Ah, eu posso fazer mais uma, então? Podem, claro. Porque no final, o doutor falou que vocês usam bastante o Y, né? Como Isso. estabilizador de antifibrinolítico. E por Sim. que vocês preferem usar ele no lugar do Transamin? É É alguma porque coisa não temos. específica? É porque Ah, não temos tá. transamin. Não temos Tá bom. transamin. E, obviamente, a literatura mostra que o transamin aumenta o risco de convulsões, essas coisas, mas assim, na minha residência eu utilizava transamin, nunca vi convulsões por transamin, sabe? Uhum. Mas é literatura. Mas o hospital a gente não utiliza transamin porque não temos. Essa é a causa, principalmente. Tá bom. Se não me engano, o Transamin é um pouco mais caro também. Então, Também. Estados Unidos utiliza só Y, nos Estados Unidos. Transamin é mais caro. Boa, boa justificativa. Sim, Radel, sim. em relação ao uso da Dexa, então, vocês optaram pela dexametasona e os outros corticoides, porque eu lembro que durante um certo tempo, até na época do Dr. Glaucio, né, Uhum. ele sempre pedia que a gente fizesse a metilprednisolona, né, Isso. e a Então, questão da os resposta inflamatória hidrocorticos, sempre foi baseada, né, exatamente. Aí vem aquela parte administrativa. Aí a metilprednisolona ficou só para paciente de transplante. entendi. Então, a gente já não tem acesso a ela. Então, aí optaram por dexametasona, certo? E nos casos, como eu falei para vocês, a gente utiliza a dexametasona dessa dose um pouco mais alta porque a maioria dos nossos pacientes são com gesto. Então, a gente está pensando já tratando um broncoespasmo, que seria sulfato de magnésio, corticoide, tudo isso. Então, a gente já faz essas doses e que não está tendo nenhuma alteração do que a maioria das pessoas pensam. Corticoide faz pico hiperglicêmico. Mesmo com essa dose alta que a gente está fazendo, porque eu reconheço que é alta, né? Que a gente está acostumado a fazer 0,15, 0,2 miligramas por quilo, né? Estou Uhum. fazendo 1 miligrama por quilo. Até agora não vi uma causa assim, não, fez hiperglicemia o paciente. Muito pelo contrário, fica bem estável, igual. Ou se para ficar hiperglicêmico mesmo, ele faz hiperglicemia, mas não por causa desse corticoide de doses alta. Beleza. E a publicação no JAMA, né? Então, Sim, 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 tô sim. vários centros importantes, né? Sim, não, que Protocolo foram também. casos, exatamente, foram 394 pacientes, foram mais ou menos em promédio de 3, 4 anos dos casos, do acompanhamento dos casos. Uhum. E foi isso. Né? Só que assim, o que eu achei meio estranho quando eu li o artigo foi isso, que eles colocaram como comparações, ou para comparar fatores bem estranhos. Não, aumento de morte, aumento de ventilação, de ECMO, estância na UTI. Achei que iam fazer coisas um pouco mais palpáveis, sabe? Qual que era Resposta inflamatória. as doenças, as cardiopatias que foram Não tratadas? Né? Não especificaram ali. Isso aí Só também. colocaram. Exatamente, mas eu acho que iam colocar coisa mais fácil de você mensurar, sabe? Dor Uhum. no pós-operatório, náusea no pós-operatório, essas coisas, resposta inflamatória, com algum tipo Eu particularmente ainda tenho algumas dúvidas em relação a esses estudos multicêntricos, né? A gente participou de um grande, comparando anestesia venosa com inalatória e o desfecho não mostrou diferença, mas eu via que esse é o problema, muita né, diferença na forma como é manejado também, né? Eu acho que ficou também exatamente. muito... Não, o cara te passa os dados e pronto. Você sabe se Uhum. realmente são esses dados aí. O cara te passa os dados e tá aí. Mas é Sim, isso aí. sim. Mais uma Tem vez, mais alguma obrigado, Radel, pergunta? aí pela brilhante aula. Acho que foi uma Não, aula vai que... assim, para quem está realmente engatinhando, né, esclareceu muito, Sim, desde a sim. embriologia, mostrando a anatomia. Acho que é o detalhe crucial, né, de quando Sim, você pega uma sim, sim. cardiopatia dessa, e principalmente porque tu mostrou aquelas que são mais comuns, né? Eu Sim, estava até exatamente, conversando exatamente. recente com o Gabriel, né, que falou que um amigo dele que vai ter neném agora, o filhinho dele tem uma hipoplasia de ventrículo esquerdo, e aí eu fui puxar
né, na memória também alguns detalhes, né, de como que é a condução desses casos. E Sim, assim, grandes sim. centros mesmo para operar esses pacientes, né? Sim, aí o ideal é que assim, que ele já o parto seja em um lugar, um grande centro já de uma vez, né, que a criança já nasce, ou pelo menos que já tenha a transferência já certa. Ah, nasceu, Não e tinha precisa entubar nada. em tubo e transfere. E foi lá em Palmas, ele transferiu, ele conseguiu via a justiça transferir e tudo, operou essa semana agora. E o Entendi. coitado ainda pegou Covid, ele tá de Covid, a mulher de Covid e o neném lá no hospital. Nossa. Senhora. Sem Então, plano assim, de saúde, mas conseguiram. É guerreirinha. Graças a Mas deu tudo Caramba, certo, tá bem difícil. recuperando lá. Oh, que bom, que bom. graças a Deus. Sim, sim. Mas aí são várias cirurgias ainda, tem mais duas. Né? Sim, sim, claro. Tem mais duas, se não tiver intercorrência nenhuma delas, né? Isso é verdade. Vou até Felizmente. mandar mensagem para perguntar como é que tá agora. Sim, não, e também qualquer coisa, Gabriel, se ele precisa de ajuda, da dúvida, você pode passar o telefone, ele pode me ligar, qualquer coisa. Pode deixar, brigadão. Sim, Vou se ele ver com precisa ele. de alguma coisa. Aí Por a gente incrível que vai pareça, ajudar. hoje em dia, né, Radel, essas crianças, elas têm uma sobrevida bem interessante. Sim, Porque, sim. apesar de Sim. tudo, elas, né, conseguem até se desenvolver, se for Sim, feito não, tudo na Thiago, época eu certa. falava assim, por exemplo, faz umas 2 semanas atrás, cara, peguei um paciente que, sabe que o doutor Celso, né, que é nosso professor lá mais antigo, ele fala assim, paciente ventrículo único não vai na faculdade, eles morrem antes, não sei o quê. Cara, semana passada veio um paciente de 27 anos, com um Fontan, filho. A gente Nossa. tá aí, ventrículo único tá aí. Ele fala assim, não, doutor, eu não faço academia, não faço nada, só vou na faculdade, essas coisas, não faço nenhum tipo de exercício. E tá com 27 anos. Olha aí. E Nossa, aí. aí, e eu falei para ele, ó, se infelizmente em algum momento eu vou para transplante. Ele falou assim, doutor, eu sei que eu vou para transplante em algum momento, mas por enquanto estou aí. Tá aproveitando o que pode, né? Tá certo. Sim. Mas assim, tem mudado bastante, obviamente, muda a questão do cirurgião, o cirurgião é muito bom, melhora muito o desfecho, sabe? A gente, o ano passado, 2019, quando eu fiz o R5, né, foi quando o doutor Cícero entrou lá no nosso hospital, um cirurgião muito bom. Durante esse ano, só ele fez 350 casos. A gente só teve uma Caramba. morte só. Uma Nossa, morte, obviamente, a excelente. morte foi na UTI mesmo, por, assim, correria, estava em ECMO, fizeram bolo de morfina, foi hipotensão, não conseguiram recuperar e faleceu mesmo. Mas de intraoperatório, de complicações, tem Nossa, sido esse muito, resultado muito aí bom. é Tem sido muito bom. muito bom. E, obviamente, também, a gente também não pode tirar mérito da gente, tem estudado, otimizado a Não, nossa prática da avançou muito, né? anestesia, a parte ventilatória, a continuidade também na UTI, que a gente também, obviamente, agora quem está tomando conta é o doutor Kaká, né? O doutor Carlos Pedra, que é um cara que sabe muito, né? Até inspira a gente a estudar ainda mais, a gente fica com vergonha, não sabe as coisas, tem que chegar em casa para estudar um pouco mais para amanhã não passar vergonha, né? Então é um cara que inspira muito. Então a UTI está sendo bem legal, muito boa. Os cuidados melhorou bastante. Então eu acho que é um trabalho em equipe. Não, o cirurgião pode ser bom, mas o anestesista é ruim ou vice-versa, cara. Assim, não tem isso aí. Mas o importante é que eu sempre falo, cara, é conhecer a patologia. Muitas vezes, cara, se o cirurgião é bom, até o próprio cirurgião vai ajudar a gente nos primeiros casos. Como que tá a sua ventilação aí e tal, essas coisas, sabe? Mas o principal é isso, estudar o caso. Se você tem a possibilidade de ler o caso de antes da cirurgia, sabe? Tirar foto. E, cara, eu aprendi muita congênica desenhando. Pegava o eco e desenhava o eco, mesmo que saía ruim, bom, desenhava o eco do paciente, entendia como que o paciente estava, tentava entender o que o cirurgião ia fazer e me imaginar como que o paciente ia ficar. Então, daí a importância, certo? Se bem que eu não coloquei aqui na aula a questão de saída de SEC, essas coisas, lá no nosso hospital, a maioria dos pacientes a gente utiliza como agente inotrópico é o Primacor, o milrinone, certo? Porque ele tem a capacidade de, obviamente, de inotropismo, certo? Vasodilatador pulmonar, certo? Por liberação do óxido nítrico, certo? Do citropismo, que obviamente é capacidade de relaxamento, então ele ajuda o ventrículo direito, principalmente, a contrair, a se relaxar, e além disso, tira a pós-carga dele.
por causa dessa vasodilatação pulmonar, certo? Que, obviamente, ele também causa um pouco de vasodilatação sistêmica, então a gente, às vezes, acrescenta um pouco mais adrena ali, né, como vasopressor, né, com doses alfa, ou às vezes está muito taquicárdico, a gente já coloca doses, coloca noradrenalina, né, para compensar um pouco essa vasodilatação, certo? Então, o importante é isso, que não existe receita de bolo, em questão de drogas, de coisas, mas é importante você entender a patologia e isso aí. Eu falo para vocês, a gente praticamente nosso estoque de drogas é isso aí, Primacor, para saída de SEC, como inotrópico e adrena, nos casos. Obviamente, muitos pacientes CIA, C e B, que são rápidos relativamente, a gente às vezes deixa o paciente sair sem droga mesmo, que a gente já sabe que está com uma função ventricular boa, a gente deixa sem droga mesmo, sai de SEC, ok, sem droga mesmo. Mas o importante é isso, ler o eco, entender o eco. Aí, sempre falo para os colegas que dou aula, falo assim, aí você pode pegar meu telefone, qualquer dúvida, pode mandar o eco previamente. Assim, eu fico feliz porque já dei várias R3 que passaram com a gente aqui no hospital, que têm ido a trabalhar agora já formado, né, para outros hospitais, e tem dúvidas, eles mandam um eco para mim, Radel, tem esse paciente aqui, fala assim, cara, tem que cuidar disso, isso aqui, fica de olho se acontece isso aqui, e pronto, a gente vai se retroalimentando uns com outros. Eu fico feliz de aprender, de ver outros casos, né, e ajuda as pessoas, sabe? Então, isso é importante, a gente nunca fica com a dúvida. Se tá com a dúvida aí, manda mensagem, cara, para qualquer. Mesmo que essa pessoa não saiba, essa pessoa vai mandar para outra pessoa que sabe e vai responder em algum momento. Sabe? Então, eu faço isso sempre. O R3 que passam aqui, passo o telefone, passo as coisas. Às vezes eu não sei, pergunto para a Greta que está do lado, pergunto para Leonardo, que foram meus professores, né? Então, é isso. A congênita tem essa vantagem, né, que a gente tem que tentar ir um passo mais à frente. A diferença do adulto, que o adulto dá para a gente aí, às vezes esperar um pouco, acontecer mais a criança, acho que é mais complexo, mais difícil um pouquinho essa questão. Mas não é impossível, é só estudar e ir em frente, né? Com precaução sempre. Sim. Show de bola, Radelzinho. Parabéns aí. Isso aí, cara. Então, Thiago, se você quiser, eu posso passar para, acho que posso te passar o artigo, a apresentação, se